E tudo bom? Mais uma vez estamos aqui. A gente vai dialogar sobre as questões de competências e habilidades, né? Nós vamos falar hoje sobre competências e habilidades de acordo com o que eu tenho estudado nesse livro aqui, né? De Vasco Moreto. Ele traz sobre planejamento, né? Ele fala sobre planejamento, né? Planejando a educação para o desenvolvimento de competências. E esse livro é extremamente incrível, né? Extremamente importante para a gente desenvolver esses planejamentos dentro dessas competências, né? Desenvolver essas competências para que a gente consiga alcançar o sucesso do nosso plano de aula, da nossa carreira e também dos nossos alunos, né? Então, planejamento voltado para os nossos alunos. E eu anotei algumas coisas importantes a respeito, né, desse... Eu trago aqui nas minhas anotações bastante coisa a respeito desse livro, o planejamento. Planejando educação para o desenvolvimento de competências, né? Então, hoje a educação, ela vem refletindo muito sobre como ensinar, né? E como avaliar, considerando aí as competências, né? E habilidade, né? Então, essa questão ela está cada vez mais sendo discutida dentro das instituições de ensino, na elaboração dos seus planejamentos, na elaboração dos seus planos de ensino, voltado para essas questões de habilidades e competências que nos traz a BNCC, né? Então, nesse sentido, a Base Nacional Comum ela consiste, né, em um exemplo da preocupação em relação a esse assunto. Então, ele é estruturado, esse documento da BNCC, ele é estruturado a partir das competências e habilidades que devem ser desenvolvidas na educação básica. Então, a gente sabe que a BNCC ela é estruturada dentro do desenvolvimento dessas habilidades e competências na educação básica, né? Então, a gente vai ressaltar aqui as definições de competências e habilidades. E o que eu trouxe aqui o que são competências, né? Deixa eu só abrir aqui meu tablet aqui rapidinho. O que são competências, né? A gente vai ver o que são as competências. O dicionário Aurélio apresenta 3 definições para competências, né? A primeira, faculdade concedida por lei a um funcionário, né? Juiz ou tribunal para apreciar e julgar certos pleitos ou questões. O segundo, qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. O terceiro ponto é oposição, conflito, luta, né? Mas a gente vai atentar aqui na segunda, né? Na segunda apresentação da definição de competência, que é qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Isso é o que o dicionário Aurélio nos traz a respeito de competência, né? Então vamos nos atentar à segunda opção, né, a segunda questão, que é pertinente à educação. Note que competência é uma qualidade de apreciar e resolver problemas, né? Envolvendo a sua capacidade, a habilidade, a aptidão e a idoneidade. Indivíduos competentes dentro das demais variadas atividades profissionais tendem a ser bem-sucedidos. Isso é o que eu tenho compreendido e o que eu tenho lido aqui nesse livro de Vasco, né? Que ele traz que vários profissionais, quando tendem a desenvolver essas competências, são bem-sucedidos em sua carreira, em seus planejamentos e em suas ações dentro do seu profissionalismo.
Na sociedade atual, as competências são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso em sua vida social e na carreira. A forma de conduzir suas relações, de conduzir suas ações, possibilidades e profissão são determinadas por sua capacidade de a cada dia conviver e resolver as situações cotidianas, né? Os resultados disso são totalmente dependentes da forma com que os seus problemas são solucionados. Então, o mercado de trabalho necessita de pessoas que tenham certas capacidades. E eu falo muito de você no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, como professor, como gestor, como coordenador, como profissional de alguma área, você ter a capacidade de solucionar problemas. Né? Você encontra situações rotineiras no seu dia a dia, e vou trazer aqui para o lado da educação, vou trazer aqui para a nossa realidade de contexto, que quando a gente tem situações rotineiras da escola, a gente sempre vai ter situações que precisam de soluções de imediato, que precisam ser resolvidas ali. E você precisa ter o domínio, a competência, o conhecimento, o discernimento e a habilidade de resolver aquela situação, né? Trazer aquela situação para que haja a solução para ela, né? E aí quando você consegue resolver isso, você vai tendo sucesso nas suas ações e vai pegando as experiências, vai se desenvolvendo e vai mostrando exemplos para toda a sua equipe a respeito disso. E a gente necessita, né, toda pessoa, todo profissional e o mercado necessita de pessoas capazes de tomar decisões, liderar, resolver conflitos, utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico. E olha só como é importante, né? Você ter essas competências, né, de tomar decisões, liderar, resolver conflitos, utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico. Ao longo da sua jornada profissional, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo ali as competências e as habilidades, vai desenvolver, na verdade, as suas competências para resolver situações rotineiras do cotidiano. Aqui no livro, o professor Vasco, ele fala que ele é doutor em didática pela Universidade Laval de Quebec, né, no Canadá. Ele destaca um ponto fundamental em relação às competências, né? E ele diz assim no livro dele: competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Olha só, essa frase ela é chave para a gente desenvolver as nossas competências, as nossas ações rotineiras no dia a dia do nosso trabalho na escola. Então, competência não se alcança, desenvolve-se. Né? Então, a gente não alcança, né, a competência, a gente desenvolve no dia a dia, na nossa rotina, nos planejamentos, nos nossos itinerários, nas rotinas pedagógicas da escola, a gente vai desenvolver essas competências. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Não é fazer de qualquer jeito. A competência de planejar a sua aula, de planejar a sua forma de desenvolver as metodologias, utilizar as ferramentas, né, compartilhar conhecimentos e desenvolver conhecimentos, parte da sua competência de fazer bem aquilo que foi proposto a fazer. De maneira resumida, podemos dizer que as competências no contexto educacional dizem respeito à capacidade do aluno de mobilizar recursos visando a abordar e resolver uma situação complexa. Olha só. A capacidade do aluno de mobilizar recursos visando a abordar e resolver uma situação complexa, né? Seja algo específico da disciplina, algo específico da matéria, e ele vai ali ter a ação, vai desenvolver essa competência
para resolver aquela situação complexa, para desenvolver para resolver aquele problema, né? Então, simplificando bem, é o aluno saber ou saber conhecer, né? O aluno vai saber ou saber conhecer. Agora a gente vai falar que o que diz Vasco em seu livro é sobre competência versus desempenho. O que ele quer nos dizer sobre competência e versus desempenho? A confusão feita entre as definições de competência e desempenho acaba gerando problemas no processo de ensino-aprendizagem, e isso com razão. O desempenho pode ser definido como um indicador da competência. Olha só, o desempenho ele pode ser definido como indicador da competência. Ou seja, serve para orientar professores e gestores se os alunos estão desenvolvendo as competências. Entretanto, é importante ter em mente que desempenho fraco não é necessariamente sinônimo de falta de competência. Tá certo? Olha só, eu frisei isso aqui e eu vou repetir de novo. Desempenho fraco não é necessariamente sinônimo de falta de competência. Então, nesse caso, o desempenho fraco pode ser motivado por diferentes fatores. O meu desempenho fraco eu não dormi bem, eu não consegui me alimentar bem, eu estou preocupado com alguma coisa, eu dormi muito tarde, acordei muito cedo, eu não tive as minhas horas de sono adequadas, e aí, quando eu sair para trabalhar e eu estiver ali nas minhas atividades, eu não vou conseguir desempenhar adequadamente aquela competência de resolver uma situação complexa no meu dia a dia, de fazer um formulário, de fazer uma planilha, de resolver um cronograma, de resolver um planejamento, porque o meu desempenho está afetado, está prejudicado por uma ação ou reação de algo anterior, né? E eu falo aqui, alguns exemplos disso é o cansaço físico e mental do aluno ou do gestor, por diferentes fatores. Alguns exemplos também, cadê, meu Deus? Na avaliação e a qualidade de horas que você dormiu, que o aluno dormiu ou deixou de dormir no dia anterior à avaliação, né? De repente aquele aluno chegou no dia da prova, ele não dormiu bem, não está bem psicologicamente, está bem emocionalmente, não dormiu bem, e aí quando ele for fazer aquela avaliação, ele vai estar comprometido no seu desempenho em resolver aquela situação complexa, no caso a avaliação, né? Assim, para avaliar se os alunos estão desenvolvendo de fato as competências, é importante avaliar periodicamente seu desempenho. Além disso, é importante realizar as intervenções pedagógicas sempre que necessário. Então é sempre bom avaliar o desempenho do aluno, como é que o aluno está se desempenhando, como é que ele está se comportando, como é que ele está se desenvolvendo ali nesse desempenho. E o que são habilidades, né? O que eu tenho lido nesse livro de planejamento de Vasco, ele também fala sobre a diferença entre competência e habilidade. A gente já falou aqui, resumidamente, o que é competência. E agora a gente vai entrar na questão de habilidade. Considerando um caso bem simples sobre habilidades, o indivíduo, nas séries iniciais, vai aprender a ler e escrever. Isso aqui é um exemplo. Um aluno das séries iniciais vai aprender a ler e escrever, seja aluno do 5º ano, 4º ano, 2º ano. Quando ele domina esse processo, podemos falar que ele apresenta as habilidades de ler e escrever. Tá? O aluno ele consegue desenvolver essa habilidade de ler e escrever. Ele domina, ele apresenta essa habilidade. Ele tem a habilidade de ler e escrever. O importante é que com essas habilidades ele alcance a compreensão de um texto a partir de sua leitura. Sendo assim, caso ele domine a escrita e a leitura, mas não consiga compreender os textos, ele não será competente para esse domínio. Ele tem a habilidade de ler e escrever, mas não tem a competência de compreender os textos. Entenderam como é que é a diferença entre habilidade e competência? Então, a partir desse exemplo e da explicação do conceito de competência no texto educacional, pode-se definir a habilidade como a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa, certo? Então, eu tenho a habilidade, né,
de determinada competência para resolver uma situação complexa. Então, simplificando bem, o aluno saber fazer, né? O aluno saber ou saber conhecer já tem a ver com a questão de competência e desempenho. E o aluno envolvido, né, na questão de habilidade é o aluno saber fazer. Então, a gente vai ver aqui algumas habilidades básicas necessárias para resolver uma situação complexa. Então, eu elenquei aqui alguns pontos importantes que a gente tem visto na BNCC e o que eu tenho visto aqui no livro de Pedro de Vasco, para poder falar mais sobre essas habilidades que eu trago aqui, tá? O primeiro ponto compreender a situação complexa. O que é compreender a situação complexa? Identificar variáveis endógenas e exógenas, relacionar elementos relevantes, comparar com concepções prévias e etc. Segundo ponto, planejar a abordagem e solução, visualizar possíveis métodos para a solução, né? Selecionar estratégias e recursos que serão usados. Terceiro ponto, executar o planejamento. Executar o planejamento com foco no modelo pedagógico da reflexão na ação. O quarto ponto é analisar criticamente a solução encontrada, fazer a crítica da solução encontrada, comparar com experiências anteriores, imaginar alternativas, né? Então, como é que a gente vai relacionar competências e habilidades? Segundo o professor Vasco, né, o que diz aqui no livro dele, as habilidades estão associadas ao saber fazer, tá? Ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades, tá? Já as competências, segundo o professor Vasco, são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma profissão específica, né? Ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Então é o que diz aqui no nosso lindo e maravilhoso livro do professor Vasco. Essas diferenças de relacionar competência e habilidade. Uma outra explicação para mostrar a relação prática entre competência e habilidade, segundo o professor Vasco, pode ser feita a partir da leitura de um gráfico. O leitor deve ter a capacidade de observar as informações contidas no mesmo, que serão associadas a conhecimentos desenvolvidos ao longo do aprendizado, para então que ele consiga uma compreensão, né, que será utilizada para a solução de uma situação problema. Note que há conteúdos e habilidades envolvidas, informação e conhecimento, para resolver o que foi proposto em competência. Bem claro, simples e objetivo. A diferença entre competência e habilidade nesse exemplo aqui. Em algumas situações, existe a preocupação de que o ensino-aprendizagem, por habilidade e competência, possa prejudicar o desenvolvimento dos conteúdos na disciplina. Esse raciocínio não se aplica, já que a proposta é conseguir fazer com que o aluno tenha competência para aprender. Ele vai desenvolver a aprendizagem dele através dessa competência, certo? Sendo assim, é necessário que, junto com os conteúdos, sejam criadas situações para o desenvolvimento de habilidades. É importante ressaltar que um aluno, ao desenvolver competências e habilidades seguindo orientações de um educador, vai aprender a usá-las da maneira adequada e conveniente. Por exemplo, em uma aula de educação física, o aluno vai aprender as regras de um esporte e como fazer para obedecê-las, para depois colocá-las em prática de maneira correta. Simplificando bem, certo? Esse comportamento de ser competente, que é o saber fazer, como eu expliquei anteriormente,
mas também terá habilidade, que é saber fazer, deve ser desenvolvido em todas as áreas de conhecimento. Então, o aluno ele vai ter a competência de saber e a habilidade de saber fazer. Aprender é construir significados, ensinar é oportunizar esta construção. Está aqui no livro do professor Vasco, certo? Outro ponto importante que eu quero falar com vocês, que é o porquê trabalhar por competências e habilidades na escola. Por que trabalhar por competências e habilidades na escola? Isso é desenvolvido em grandes empresas, no mercado de trabalho já há um bom tempo. E a BNCC ela fala sobre as 10 competências, né, sobre as habilidades e como isso se aplica na sala de aula. Por que é importante desenvolver, trabalhar isso em sala de aula, na escola, né? Competências e habilidades. Nós estamos formando pessoas, estamos formando cidadãos, não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida, né? Para o social, para as situações complexas da vida, em que o aluno vai ter que saber e saber fazer. Ele vai ter que desenvolver o conhecimento e vai ter que aplicar esse conhecimento para resolução e solução de problemas cotidianas. E isso voltado também para as matérias eletivas, para as matérias de desenvolvimento de aprendizagens em sala de aula. Então, a BNCC ela ajuda a desenvolver essas competências e habilidades na escola. E o que eu falo sobre trabalhar isso? Por que de trabalhar isso? Segundo o que eu li no livro do professor Vasco, a contemporaneidade é a era da tecnologia e da informação. Nós estamos na contemporaneidade em que a tecnologia e a informação está no auge, né? Nunca se produziu e se assumiu tanto conteúdo na história da humanidade em todos os níveis e áreas da sociedade. Isso se deve à facilidade que temos em acessar essas informações e conteúdos, principalmente depois do surgimento e da expansão da internet, ou seja, a internet das coisas, as conectividades que as pessoas têm nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação. Nesse cenário, a escola teve que ou deve mudar seu posicionamento diante de tudo isso. Antes dessa revolução da informação em nossa sociedade, a escola era tida como responsável pela disseminação de conteúdos. Isso já não faz mais sentido, uma vez que os alunos têm acesso aos conteúdos independentes da escola, podendo ainda visualizá-los e consumi-los na quantidade, velocidade e momento desejado, né? Em momento que desejam. Portanto, a escola deve focar seu trabalho em competências e habilidades para preparar o jovem para lidar com situações do seu cotidiano, foi o que eu falei anteriormente. Dessa forma, se tornando capazes de resolver problemas reais, problemas da vida, da rotina, do cotidiano, como falei. Essa postura demonstra ainda alinhamento com as tendências educacionais que enfatizam a importância de colocar o aluno como protagonista. A gente agora foca muito em que o aluno seja protagonista de suas aprendizagens, de suas habilidades e competências, né? De suas competências e habilidades durante a sua jornada escolar, na sua jornada de vida, de estudos também. Sendo um agente ativo em seu processo de ensino e aprendizagem, por meio, por exemplo, de atividades educativas extraclasse, né? Então, o aluno ele vai sempre ser protagonista. O nosso planejamento de aula vai ser sempre focado, vai ser sempre o aluno como objeto e esse aluno como protagonista da sua vida, da sua jornada escolar. Além desses pontos, né, não podemos deixar de mencionar o fato de que as provas do Enem e do SAEB são orientadas por matrizes de referências com competências e habilidades. Nós não podemos deixar de esquecer esse ponto importante, né? No primeiro caso, a gente vê que há competências e habilidades, né, e descritores por desenvolvimento dessas habilidades e competências.
Dessa forma, as escolas que trabalham com o propósito de ensinar os alunos a entender e solucionar os problemas em sua volta, além de formar estudantes mais preparados para lidar com os desafios da vida, estarão também preparando-os para ter um bom desempenho no Enem. Então isso vai ajudar o aluno a desenvolver as suas competências, as suas habilidades para a sua jornada de vida, como também no ensino médio. O novo ensino médio traz as propostas da questão de projetos de vida, né, para que aquele aluno tenha mais um leque de informações para suas propostas futuras de vida, né? E a escola vai ser a executora dessas ações. Bom, gente, é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês possam adquirir esse livro, fazer essa leitura dessas competências e habilidades, né? Aprender como planejar a educação para desenvolvimento de competências. Esse livro é muito chave para isso, né? Que eu tenho lido nele, o que eu tenho anotado sobre ele, tem me ajudado bastante sobre essas questões. Eu tenho compartilhado bastante sobre essas questões com colegas e minha equipe de professores. E é isso, né? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.